da parte de Deus. Então, esse domingo festivo é para nós mesmos aqui, né? Para nós relembrarmos algumas fatos que aconteceram antes. É tão bom a gente voltar no início de tudo. E ontem eu passei boa parte da madrugada lembrando dos nossos começos, né? Lembrando de como nós conhecemos o Ministério Verbo da Vida. Foi algo tão sobrenatural. Existe uma unção específica. Nós nunca fomos, vocês nos conhecem, nós não somos daqueles de ficar puxando brasa, né, para o assado do ministério, da igreja, exaltando a igreja. Vocês sabem que nós sempre exaltamos o nome de Jesus, amém, queridos? Porque é Ele, é por meio dEle, amém? Mas, né, as igrejas, as denominações, elas são usadas por Deus, amém, queridos, para nos aproximar de Jesus, para nos ensinar da palavra, para nos manter no caminho, para nos organizar, amém? Então, o Ministério Verbo da Vida foi muito importante, tem sido muito importante para nós, e eu acredito que tem sido importante em toda a região que o Verbo da Vida chega. De manhã, a minha garganta pega um pouco, mas vai dar certo, amém, queridos? Então, o tema do ministério, todos os anos, todas as igrejas do Ministério Verbo da Vida, hoje, durante o dia todo, vão falar sobre a África, sobre uma alegria chamada África. E a alegria resume exatamente o que o povo africano representa e o que eles são verdadeiramente. Só sabe que essa frase é verdadeira quem já teve a oportunidade, o privilégio de colocar o pé naquela nação. Nós tivemos, né, uma passagem bem rápida por lá, acho que a gente ficou uns 20 dias, né, 25 dias a gente ficou lá, e a gente ficou basicamente em Angola, e ficamos muito próximo de algumas fronteiras de fala francesa, né? Eles têm influência francesa e portuguesa, né? Então eles têm inúmeros dialetos, e nós tivemos o privilégio de ministrar numa das igrejas que tinha um dialeto era um dialeto local com o sotaque francês, né? E aí nós tivemos a oportunidade de pregar com tradutor. Não foi fácil para o meu marido, nem para o tradutor, porque ele prega rápido, né? Mas foi uma experiência tão maravilhosa, que marcou a nossa vida de fato. E o pastor Bud, né, o fundador, um americano fundador do Ministério Verbo da Vida, ele era apaixonado pela África, né? Ele era apaixonado pela África. E vocês sabem que nosso Deus, Ele é muito criativo, Ele é todo poderoso. E eu não sei se você já reparou, nós hoje vivemos numa cidade que tem uma influência muito grande italiana, mas que hoje o censo já diz que acho que aproximadamente 80% já não são mais italianos aqui, né? Mas tem miscigenação e povos de outros lugares em Caxias do Sul, muito, né? Então, se nós for estender isso, toda a nossa nação também, nós não podemos mais dizer que somos puros, como antigamente, né? Vocês entendem? Uma raça pura, se é que isso existe, me entende? Coloquei aqui. Nós somos realmente uma mistura do amor de Deus, amém, queridos? Nós somos todos os povos, todas as raças, nós temos toda a criatividade de Deus dentro de nós, amém, queridos? Eu acho que se existe algo que permanece em nós, é o DNA, amém? O DNA de Eva e Adão. O restante, queridos, nós somos toda a criatividade, o amor de Deus, amém, queridos? Então nós jamais deveríamos falar hoje ideologias que estão se falando aí sobre racismo e outras coisas por aí, porque isso não cabe mais a nós, amém, queridos? Principalmente a nós cristãos que entendemos o amor de Deus. E quando nós estamos na África, não existe coisa mais gostosa do mundo. Tem pessoas que gostam dos asiáticos, tem pessoas que acham bonitos os americanos. Eu gosto dos africanos.
e me casei com um italiano, mas eu sempre tive desejo de ter um bombom na minha família. Essa é a verdade, minha família sabe disso, né? E minha irmã casou, né, com um mulato, que é uma mistura, ele não é um negro bem negão, né? Me entendo aqui, não me coloque em um processo, né, por eu falar isso, né? Mas ele é misturado e eu tinha uma expectativa grande de ter um sobrinho bombom e nasceu branquelo. Aí eu disse, não vale, né? Mas a gente ama e eu sou apaixonada de fato pela África, principalmente pela alegria que eles têm. De fato, como o meu marido falou, nós aprendemos muito. Quando nós chegamos lá, os primeiros que estão conosco ainda vão lembrar disso. Quando a gente chegou da África, uma das primeiras coisas que a gente fez foi mudar a ceia. Depois a gente teve que mudar a ceia de novo, na verdade, porque não demos mais conta, essa foi a verdade. Mas eles são tão generosos que a ceia deles não era um cálicezinho e um biscoitinho, era um pãozão e um cálicezão, que era tomar café mesmo, era almoçar mesmo com aquela ceia, de tão generosos, né, amor, que era. Então foi algo tão maravilhoso, uma experiência tão bacana. E eu estava pesquisando um pouco a respeito da nação, né, da África, e eu vou trazer uns dados aqui só para a gente contextualizar um pouco a nossa mensagem, amém, queridos? E a África, queridos, ela é o terceiro continente mais extenso do mundo. Ele é o terceiro, depois da Ásia e América, a África é o continente mais extenso. E ele tem cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados. Você consegue calcular aí? 30 milhões de quilômetros quadrados. É muita terra, né? E aí você vê que isso representa mais ou menos 20% da área total da terra firme do planeta. 20% da totalidade da terra firme do planeta está na África, né? Estudiosos, especialistas dizem que os rios do Jardim do Éden estão lá. Na verdade, eles estão ali próximos, né? Regando ali aquela parte norte ali, onde tem o Oriente Médio, por ali, e esses rios estão por ali, né? Então nós não temos provas, mas cremos, amém, queridos, que existe um chamego de Deus naquele lugar, eu creio, amém, queridos? Por isso essa alegria que esse povo tem. Então, também eu queria trazer mais um dado que fala que é o continente mais populoso da Terra, atrás da Ásia, né? Então a Ásia é o continente mais populoso e depois vem a África. E eles têm 54 países independentes. Então, 40% da população deles é cristã. 40% é cristã. 14,5% são católicos, né? Eles foram evangelizados pelos católicos portugueses e depois pelos franceses, né? E tem outras também colonizações, mas as básicas que colonizaram mais foram essas. E 25% então são de raízes evangélicas. E também tem 40% da população que são muçulmanas, enquanto adeptos de religiões indígenas, né, constituem 20% da população. Eu fiz uma pesquisa, queridos, no Wikipédia, eu acho que é o nome disso, né? Então, se está errado os números, é a Wikipédia que errou. Tá bom, queridos? Eu botei lá e pesquisei isso aqui, só para a gente ter uma noção de qual a nação que nós estamos falando, do continente e do amor de Deus tem por aquele lugar. Sabe, queridos, eu anotei alguns versículos bíblicos. Em Atos 1, versículo 8, né, ali nós vimos o povo de Deus se reunindo e se preparando para a descida do Espírito
Espírito Santo. E ali tem um versículo 8, né, do capítulo 1, que diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas. E aí ele diz: em Jerusalém, em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aqui tem uma palavra direcionada para nós como igreja. Vocês entendem isso? Que o Espírito Santo, nós entendemos que ele já veio, ele já desceu, amém, queridos? Lá em Pentecostes, alguns dias depois, no capítulo 2 ali de Atos, nós vemos a descida do Espírito Santo no Pentecostes, e o Espírito Santo veio sobre a igreja, amém, queridos? Nós estamos com o Espírito Santo sobre a terra, ministrando os nossos corações através da igreja de Jesus, e nós recebemos poder através do Espírito Santo, amém, queridos? Mas esse poder, a Bíblia deixa muito claro e diz para sermos, o quê? 007? Não, para sermos testemunhas, a palavra fala aqui. Ele diz testemunhas, testemunhas do quê? Testemunhas de Cristo, testemunhas do Evangelho de Deus, que é as boas novas de salvação, amém, queridos? E aqui ele fala então, onde a igreja iniciou, Jerusalém, e aí ele vai falando na Judeia, na Samaria, vai aumentando o círculo e até os confins da terra. E nós entendemos, queridos, que nós estamos como igreja exatamente nesse ponto, aonde a igreja do Senhor, ela tem se expandido, e apesar de nós, quando a gente estuda a história da igreja, quando nós estudamos na história do mundo, e depois a história da igreja no Rema, faça o Rema que você vai entender, né, um pouquinho mais sobre a história do Rema, a história da igreja, nós vamos entender que existiu diásporas, né, que são, os povos tiveram que ir embora, Jerusalém, os judeus tiveram que ir embora da sua terra, existiu guerras santas, se é que a gente pode dizer, existiu muita perseguição, existiu muita coisa para abafar a igreja, para corromper a igreja, para destruir a igreja, seitas se levantaram no meio da igreja, situações inúmeras, governos se levantaram contra a igreja, mas nada parou a igreja, amém, queridos, como aquela música canta, né? Nada parou a igreja, e a igreja ela foi se expandindo, algo que começou pequeno em Jerusalém, nós não tivemos ainda o privilégio de estar lá, né, em Jerusalém, mas Jerusalém, se nós fôssemos pegar aqui no Wikipédia, o território, né, os quilômetros do território, Jerusalém é uma terra pequena, que tem um pouco mais de 50 anos que foi reconquistada como nação, profecia cumprida, amém, queridos? E eles, de lá, saiu tudo de lá, e a igreja ela foi crescendo, e hoje ela está mundialmente, nós vemos aqui, na nação africana, 40% ouviram de Cristo, 40% da nação sabe de Cristo, ouviu falar de Cristo, se não é totalmente convertido, se não tem, mas conhece, ouviu falar de Jesus. E se nós fôssemos pesquisar todas as nações da terra, muitos já ouviram falar, né? Especialistas falam que existem algumas tribos isoladas, existem alguns pequenos povos que ainda não ouviram de Cristo. Antigamente se falava muito sobre a janela 1040, que fica ainda, né, no Oriente Médio. O islamismo cresceu muito lá, né, uma religião que expandiu muito naquela região e aqui na África, como nós vimos. Mas, amados, o amor de Deus, ele é imbatível, amém, queridos? E o Evangelho tem se levantado outra vez. E eu estava analisando, faz alguns meses, vocês têm nos ouvido pregar sobre avivamento, e alguns anos nós temos falado que nós estamos em avivamento, falando por fé muitas vezes por simplesmente crer que nós estamos, e nós estamos de fato, queridos, vivendo um avivamento, e um grande reavivamento está acontecendo de pequenas porções, de pequenos moveres, está acontecendo de novo na Europa. Então, amados, nunca o Evangelho conseguiram apagar totalmente do mundo.
teve altos e baixos, a propagação do evangelho teve lutas, mas nunca no mundo inteiro se apagou completamente a pregação do evangelho de Cristo. Queridos, não tem o que pode apagar a pregação de Jesus. O mundo todo, ele foi dividido antes de Cristo, depois de Cristo. Até os muçulmanos, eles precisam colocar essa datação quando eles querem se referir em algum período da história. Todas as religiões, eles precisam se referir a essa datação quando eles querem se referir a um período da história. Vocês compreendem que Cristo, ele realmente é o Filho de Deus e que ele foi propagado e ele tem sido propagado até os confins da terra. E ele deixou a nós essa missão, queridos. Essa missão de nós sermos essas pessoas que vamos levar o evangelho de todas as formas, queridos, com o nosso coração inteiro diante de Deus. Nós moramos por quase 7 anos em Belo Horizonte, Minas Gerais, e também foi uma experiência muito marcante para nós. Nós que moramos aqui no norte do estado, somos naturais do norte do estado e agora estamos aqui na Serra Gaúcha, né? Pesquisas, eu estava lendo um livro de um pastor, acho que assembleiano, se eu não me engano, alguns dias atrás. Ele escreveu sobre a história do Rio Grande do Sul, do misticismo e o sincretismo religioso que o Rio Grande do Sul vive. E como isso afasta e esfria as pessoas de Jesus, do cristianismo, do verdadeiro amor que lança fora todo o medo e que prospera as nações. Essa é uma verdade, queridos. Aonde o cristianismo ele se levanta, aonde o cristianismo ele é instituído ali, nós vemos as nações prosperando e avançando, amados. E a África é uma nação que se levantou de um pós-guerra muito rapidamente. E nós entendemos, queridos, que o cristianismo lá fez toda a diferença, está fazendo toda a diferença. Amém, queridos? E como eu falava, ali em Belo Horizonte, nós víamos um estado onde você passava na rua, naquela cidade, os comerciantes não têm vergonha de dizer que são cristãos. Você passa na rua, no comércio, você ouve louvores o dia inteiro. Não é batucada. Eu tenho mineiro aqui, né, mineira? Neilane, né? Não tem outra música, não, é louvor. São louvores que são tocados o dia inteiro nos comércios da cidade. Você entra num restaurante, tem louvor. Você entra numa lojinha, tem louvor. Você entra numa banca qualquer, tem louvor. Tem muito louvor, tem muito cristão lá em Belo Horizonte. E a gente percebe, queridos, que na África, eu estou costurando aqui, me entenda a minha pregação, né? E na África a gente vê as pessoas totalmente despidas de vergonha de ser cristãos. Pelo contrário, eles deixam à mostra para todo mundo que eles são cristãos, né? O vocabulário deles, aonde eles estão. E eu acredito que aqui no nosso país, principalmente no nosso estado, nós precisamos colocar nossa cara a tapa, queridos. É a vez agora da gente se levantar e dizer: eu sou cristão, eu tenho princípios, meus princípios e as minhas regras estão na palavra de Deus. Essa palavra não precisa ser atualizada, essa palavra ela já está escrita, ela já está pronta, ela já me carrega, ela já me transforma, ela já me levanta, me consola, me corrige. Essa palavra ela me guia e eu sigo essa palavra, né? Então, queridos, eu acredito que nós temos que sim viver os preceitos da palavra de Deus em todo momento. Lá em 2 Coríntios, queridos, capítulo 5, versículo 11, diz assim: uma vez que nós conhecemos o temor ao Senhor, nós procuramos persuadir os homens. Está na NVI, 2 Coríntios 5:11. Uma vez que nós conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto
diante de Deus, e espero que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Palavras do apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios. Essa igreja era uma igreja que estava sempre com muita bagunça. Os coríntios, às vezes, eles traziam mistura dos gregos para dentro. E no início o apóstolo Paulo precisou corrigir severamente essa igreja por causa das misturas e as seitas que se levantavam entre eles. Mas sabe, aqui existe uma exortação do apóstolo Paulo, e ele disse à igreja, ele diz: uma vez que nós conhecemos o temor ao Senhor, nós procuramos persuadir os homens. O que é persuadir? Pregar. Prega, fala de Cristo. Nós não podemos fazer as pessoas aceitar Cristo, mas a nossa missão é pregar o Evangelho, é falar de Cristo. Nós precisamos falar do amor de Jesus. Nós precisamos dizer porque Ele veio, porque Ele partiu e quem nós somos nele. Amém, amados? O que nós temos nele. Então nós precisamos persuadir os homens, precisamos falar. Tem uma outra palavra que diz, que veio agora, eu não tenho anotado, mas veio agora, que diz que se nós não pregar, as pedras pregarão. Se nós não falar, as pedras vão falar. Antigamente Deus usou um jumento para corrigir. E eu espero, queridos, que Deus não precise mais usar pedras e nem jumentos, mas que nós possamos bater no nosso peito e dizer: eis-nos aqui, Senhor. Nós estamos num culto missionário, amém, queridos? E eu preciso falar dessa nossa missão tão maravilhosa. Nós precisamos, queridos, responder à altura, ao chamado e à vocação do Senhor na nossa vida. Nós precisamos dar conta de quem nos salvou, do que nós temos hoje no Senhor, amém, queridos? Então, nós temos sim, esse versículo o apóstolo Paulo ainda diz: o que nós somos está manifesto diante de Deus. Que eu e você não sejamos pegos, sabe, queridos, em negar a Cristo. Não sei se vocês acompanham, eu acompanho de vez em quando alguns noticiários da igreja perseguida fora do Brasil. Queridos, a igreja perseguida fora do Brasil, muitas vezes, ela sofre calada e ninguém luta por ela. E nós sabemos que muitas vezes aparece nas revistas muitos cristãos de joelhos, vestidos de macacão laranja, sendo decapitados pelos muçulmanos. Vocês já viram isso? Né? Então são coisas fortes. Não é uma luta apenas, existe uma luta para quem quer ser a melhor religião. Queridos, não é isso. Existe algo que vai sobre o natural, amém, queridos, que está espiritualmente. Quem hoje, em sã consciência, naturalmente pensando, iria colocar uma faca no pescoço de alguém e dizer: negue seu Cristo, senão você morre. Você está entendendo isso, queridos? Que isso não é uma coisa natural, isso é uma coisa sobre-humana, que existe algo que vai além do nosso entendimento até, queridos. E o Evangelho é por fé, nós precisamos crer e aceitar pela fé. Mas sabe, queridos, que pensando nisso, hoje, se a gente for parar para pensar, quantos de nós teríamos coragem de ficar de joelhos, amarrados por alguém, e alguém dizer: negue seu Cristo, e você dizer: não nego, e você perder a sua vida, mas não negar o Cristo? Quantos de nós estaríamos dispostos a perder a vida, mas não negar Cristo? Quantos de nós estaria disposto a perder, talvez, queridos, a liberdade, por que não dizer? Quantos de nós estaríamos dispostos a perder todos os bens por não negar a Cristo? Quantos de nós, queridos? Que nós possamos meditar nessas frases que eu tenho proferido aqui nessa manhã. Eu sei, amados, que parece pesado, mas é isso, queridos. É disso que depende a nossa vida. Nenhum ser humano vive sem um ideal. Não sei se você sabe disso. E o nosso ideal, queridos, é aquilo que está na palavra. É viver por Cristo. É saber que Cristo verdadeiramente morreu e ressuscitou no terceiro dia, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Liberdade. Nós somos livres, queridos.
Nós somos o povo mais livre da face da terra. Se nós formos comparar as religiões, nós somos uma das religiões mais livres, com exceção de uma ou outra denominação que prega alguns dogmas. Mas se nós formos pregar verdadeiramente o que está escrito aqui, nós somos um povo livre. Nós podemos pintar os cabelos, cortar os cabelos, vestir a roupa que nós quisermos. Nós podemos andar de lá para cá. Nós somos um povo livre, amados. As mulheres, elas têm liberdade de culto. Aqui, eu estou pregando, eu tenho um microfone na mão, eu estou tendo um palco, uma plateia para me ouvir. Outras religiões não permitem. A mulher é considerada nada. Ela só é uma máquina de procriar. Queridos, e não é isso que Deus fala a nosso respeito, como mulheres, nem como homens. Essa palavra, ela descreve exatamente os papéis do homem e da mulher. Exatamente essa palavra diz o que nós precisamos ser nessa terra. E a primeira é que nós somos um povo livre. Amém, amados? Nós somos um povo livre. E por isso, queridos, por essa liberdade que temos, nós temos que usufruí-la. Nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos influenciar as pessoas, persuadir os homens sobre a face da terra, com alegria, com o testemunho que temos acerca dele. Porque eu tenho certeza, queridos, que se você está aqui, alguma coisa você já recebeu de Jesus. Eu tenho certeza que, assim como eu um dia vim de uma tradição diferente de crença, e eu conhecia só uma pequena parte, mas hoje eu entendo que eu vivo diferente. Não significa que não tenho problemas, que eu não tenha desafios, tenho, mas agora eu não estou só. Amém, queridos? E esse é o maior, eu acho que é a maior característica dos cristãos, que nós não estamos sós. O Espírito Santo habita dentro de nós, nos reveste de força, de graça. O Espírito Santo nos dá dons e talentos. O Espírito Santo nos mostra o que temos que fazer. Ele nos guia a toda a verdade. E além disso, nós temos uma família da fé. É ou não é, amados? Vocês já perceberam o quanto a igreja se movimentou durante a pandemia e durante as enchentes aqui no Rio Grande do Sul? Você viu alguma organização muçulmana ou diferente disso se movimentando tanto quanto o cristianismo? Não estou falando de evangélicos aqui, eu estou falando sobre o cristianismo no todo. Vocês viram? Queridos, a igreja, ela é um organismo de amor. Deus é amor. E Ele instituiu a igreja com esse ponto fundamental. Então, nós não estamos sós. Sabe, queridos, eu queria ler ainda para a gente encerrar esse momento aqui. Nós temos ainda mais uma programação. E eu queria ler Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 em diante. É uma palavra que traz um futuro muito próximo, que eu creio, né? E olha só a importância da evangelização e a importância do nosso hoje de se posicionar como filhos de Deus, como cristãos. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 em diante diz assim: o apóstolo João estava preso na ilha de Patmos e ele ouviu do Senhor, e ele disse: depois disso, olhei, e eis que diante de mim havia uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e de todas as línguas. Olha que lindo isso daqui. Em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e folhas de palmeira nas mãos. Eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e das 4 criaturas viventes. Eles se prostravam com o rosto em terra diante do trono e adoravam a Deus dizendo: amém, o louvor e
a glória, a sabedoria, a ação de graças e a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, um dos anciãos se perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? E eu respondi: o Senhor sabe. Então ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as almejaram no sangue do Cordeiro. Portanto, eles estão diante do trono de Deus e servem a Ele dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará com a sua presença. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. O sol não os afligirá, nenhuma dor, nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono os pastoreará e os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Oh, aleluia! Está falando aqui de um acontecimento ainda futuro. Mas eu quero te reforçar esse convite a sermos verdadeiras testemunhas. Porque esse texto está se referindo a uma grande multidão de todas as ações, línguas, raças e povos que vieram da grande tribulação. Sabe, queridos, talvez a pessoa, o vizinho, o parente, aquela pessoa que você já pregou muitas e muitas vezes e a pessoa não quis. Talvez ela não suba conosco no arrebatamento, que é uma esperança que a igreja do Senhor em Cristo tem. Amém, queridos? E que eu creio que está próxima. E se essas pessoas não forem arrebatadas antes da grande tribulação, que nós cremos que a igreja será arrebatada antes da tribulação, se pessoas ouviram falar de Jesus, se você pregou, se você foi testemunha, se você mostrou de quem você é, de que espírito você pertence, talvez essas pessoas vão se lembrar de você naquele momento e dizer: eu ouvi pregar sobre Cristo, então agora eu vou me render a Ele. Existe uma pregação ainda, eu não vou pregar mais sobre escatologia aqui, você precisa fazer o rema para aprender sobre escatologia, né? Mas tem muitos detalhes, mas a nossa pregação hoje pode contribuir para essas pessoas na grande tribulação, elas serem salvas. Vocês sabiam disso? Porque a misericórdia de Deus, queridos, triunfa sobre o juízo. O amor de Deus e a misericórdia do Senhor, ela alcança e ela vai além. Amém, amados? E que nós possamos sair daqui hoje com essa consciência de que nós somos missionários. Nós somos ministros da reconciliação. Nós não precisamos ter um microfone e um palco para a gente ministrar o Evangelho. Amém, queridos? Nosso palco é o palco da vida. O dia a dia nós podemos falar do amor de Deus e testemunhar dos feitos de Deus na nossa vida. E assim as pessoas ouvirão falar de Jesus. Amém, queridos? E eles vão saber que algum dia eles ouviram. E se eles ficaram para trás, talvez foi por causa da escolha que fizeram. Mas ainda assim, lá no meio daquela grande tribulação, eles se lembrarão de você. E Deus ainda vai ter um galardão sobre sua vida e vai dizer: fulano, beltrano, ciclano, que ficaram na tribulação, porque não decidiram em vida, mas eles lembraram da sua pregação, e aqui estão hoje diante do trono. Então você também faz parte disso. Vocês estão entendendo, queridos? Existe algo grandioso da parte de Deus, que só eu e você podemos fazer. Testemunhe, pregue, em tempo e fora de tempo. Fale da razão da sua fé. Não negue a Cristo, não negue sua fé. Se mostre, fale, não tenha vergonha, não tenha medo.
Sabe que o diabo às vezes vem tentar te acusar e dizer: mas eu não estou pronto ainda, eu tenho vergonha porque eu ainda estou enrolado com algumas situações, eu tenho vergonha de dizer que eu sou cristão. Se desenrole então, queridos, se desenrole e pregue, mas pregue, amém, queridos, mesmo enrolado, pregue, amém, amados, que nós possamos fazer a missão, e que nós possamos viver a simplicidade desse povo africano, que tanto nos inspirou e que tanto nos inspira, na simplicidade, na falta, quando tudo teria motivos para dar errado, eles celebram com pequenas coisas, eles dançam e riem, e é maravilhoso, queridos, quando a gente vê um povo vivendo tudo que viveram, e ainda assim expressando a alegria do Senhor. Amém, amados? Você pode se levantar de pé, eu quero fazer uma oração com você. Pai, obrigada, Jesus. Obrigada por essa manhã, pela Tua palavra, Pai, que ela é viva, ela é eficaz. Eu sei, Pai, que as minhas palavras, elas podem não ter fundamento, e fundamento tem na Tua palavra, mas talvez para alguns não fizeram sentido a mensagem que eu trouxe, mas a Tua palavra, ela foi pregada, Senhor. Os versos da Tua palavra, elas são poderosas em si mesmas, e o Teu Espírito Santo é aquele que convence, é aquele que conduz a toda a verdade, que ensina todas as coisas. Ó Deus, eu sei que persuasão humana alguma tem poder sobre as mentes e corações, mas nós temos um papel de pregar, e a verdadeira persuasão, poder de convencimento, vem do Teu Espírito, da unção do Teu Espírito, que quebra todo jugo e que conduz, Pai, ao acerto e à vitória. E eu coloco diante do Senhor esta igreja, eu coloco diante do Senhor Caxias do Sul, eu coloco diante do Senhor o nosso estado, o Rio Grande do Sul, e a nossa nação, o Brasil, Pai. Oro, Senhor, para que essa palavra da fé que chegou, Pai, há 30 e poucos anos atrás aqui no Brasil, Pai, ela possa crescer e prosperar e frutificar, Pai, a 100 por 1. Pai, que em nome de Jesus, homens e mulheres de Deus, com ousadia, possam se levantar no meio disso tudo, Senhor, para assumir essa missão de levar o Teu Evangelho, não somente nos púlpitos, mas aonde eles estiverem, nos púlpitos da vida, Pai, que eles não percam as oportunidades, Pai, de pregar a razão da sua fé. Pai, eu oro, Senhor, para que a nossa nação seja liberta, Pai, do opressor, do jugo, Pai, de todo aquele do mentiroso, Pai, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, Pai, que nós possamos continuar sendo uma nação livre no Senhor, abençoada por Deus, ó Deus, evangelizada por Cristo, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pelo nosso estado, para que o nosso estado seja liberto das amarras do inimigo, de toda, ó Deus, ocultismo, de todo sincretismo religioso do mal. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que caia por terra, Pai, toda a estratégia do inimigo, Pai, para baixar, para terminar, para, ó Deus, ofender o nosso estado, as raízes do nosso estado. Em nome de Jesus, Pai, como igreja do Senhor e como autoridade no Teu nome, nós tomamos posse da autoridade espiritual sobre a nossa cidade, sobre nosso estado e sobre nossa nação. E nós declaramos o Senhor reinando absoluto. Reina, Senhor, toma o trono dessa cidade, toma o trono, Senhor, do nosso estado, toma o trono da nossa nação e reina, Senhor. Governa com justiça, Senhor, sobre nós, em nome de Jesus. Que o nosso país, todos os nossos estados e cidades e as nações da terra possam saber que só o Senhor é Deus, que só o Senhor morreu naquela cruz para nos livrar de todo o mal e todo o poder da morte. Obrigada, Senhor, porque eu sei que tudo aquilo que nós oramos no Teu nome, nós cremos que assim é, decretado nos céus, decretado na terra.
como autoridade, igreja do Senhor, o povo escolhido, a raça eleita, a nação santa, nós tomamos posse da autoridade e dizemos: reina Jesus sobre nós, reina sobre nossas famílias, reina sobre nós, Pai. Toma o teu trono, toma o teu lugar, que é só teu. Nós declaramos isso em o nome de Jesus Cristo. Amém.